vai ser para nós a integral de linha de segunda espécie? Agora, a integral de linha de segunda espécie vai ser uma integral sobre um caminho C, mais a integral de um campo vetorial, tá? Então, se eu tiver um campo vetorial definido por L, M e N como as suas funções componentes, né? Aqui estamos falando de um campo vetorial de 3 variáveis, tá? Aonde essas funções L, M e N são funções contínuas numa região R do espaço, tá? E esse campo vetorial ele vai estar definido nessa região R, onde tenha todo um arco C contido lá dentro, com representação paramétrica igual a x de t, y de t e z de t, com o t variando de A até B. Então perceba, eu tenho novamente uma curva, eu tenho um caminho que começa em um ponto A e vai até um ponto B, né? E ele tem uma direção a ser seguida, uma direção, um sentido positivo e um outro sentido negativo. A ideia é a mesma na integral de linha de primeira espécie. Só que agora a gente tem um campo vetorial, não é mais uma função de várias variáveis a valores reais, tá? A gente vai definir a integral de linha desse campo f ao longo desse arco C como sendo essa integral dessa forma diferencial aqui, ó. L dx, m dy, n dz sobre C, tá? E essa integral, ela é a mesma coisa do produto vetorial do campo composto com a sua curva, né, e dp, tá bom? O vetorzinho dp. O que é esse vetor dp? Esse vetor dp é basicamente a derivada, a diferencial que envolve o p, né? P' de t dt, tá? O f composto com p, para nós vai ser cada uma dessas funções m compostas com a curva p, tá? A parametrização p. Agora observa o seguinte, o que é dx? Dx é x' dt, dy é y' dt e dz é z' dt, tá? Então aí a gente pode escrever a integral de linha de segunda espécie, né, em sua forma clássica, né, que é essa forma clássica que está aqui, tá bom? Ou seja, quando você substitui, né, a sua curva, a sua parametrização, ao invés de você tá escrevendo C na notação, você já escreve que é uma integral de A sobre B, e novamente você vai ter uma integral de uma variável, porque aqui você substituiu a sua parametrização, e aí você tem uma integral toda variando para t, tá? Ou seja, você tem novamente uma integral de uma variável. Lógico, as coisas podem ficar um pouco complexas, um pouco complicadas, dependendo da forma com que você tem a curva e quais são as suas funções L, M e N, ok? Para exemplificar, vamos calcular a integral dessa forma diferencial aqui, ó. Y dx menos x dy mais z dz ao longo de uma hélice, tá? Então aqui eu tenho a hélice, x igual a cosseno t, y igual a seno t e z igual a t, tá? Então você tem essa hélice com o t variando de 0 a π sobre 2. Bom, só para ilustrar para vocês aqui, ó, o que nós estamos fazendo? Então nós estamos calculando aquela integral de linha de segunda espécie, né? Daquela função sobre esse arco aqui, ó, tá? Sobre esse arco dessa hélice, sobre esse pedaço. Perceba que a hélice continua, mas eu estou interessado apenas nesse pedaço, tá? E obviamente eu estou seguindo nessa direção, do A para o B, tá bom? Bom, então agora, depois de visto qual é o arco que a gente está calculando essa nossa integral de linha, vamos conversar aqui o seguinte, ó. Qual é a minha f? Né? Qual é o meu campo f? Y menos x e z, ok? Ou com a minha curva vai ficar seno t menos cosseno t e t, ok? Qual é o meu dx? O meu dx é a derivada de x de t com relação a t vezes dt, né? Então, aqui você vai ter menos seno. Então, você vai ter menos seno multiplicando com o seno que estava aqui para você fazer esse primeiro termo. Então, você vai ficar com menos seno ao quadrado de t, tá? Qual é a derivada, né? O que é o dy? O dy é derivada de seno do seno t
vezes dt. A derivada do seno é cosseno, que multiplicado com o cosseno que vai estar aqui nesse lugar, né, que é o cosseno de t, eu vou ter menos cosseno ao quadrado, tá? Multiplicado por dt. E, por fim, o z vai estar multiplicado por derivada de z vezes dt. Então, derivada de t é 1, então vai ser t vezes 1 vezes dt. Então, você vai ter t dt. Então, eu coloquei todos eles aqui entre parênteses e coloquei o dt em evidência, tá? Então, aí, o que você vai ter? Menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado é igual a menos 1. Então, isso daqui, na verdade, é a integral de t menos 1 dt indo de 0 a π sobre 2, que vai nos dar π ao quadrado menos 4π sobre 8. Ok? Bom, quando a gente está integrando, né, sobre um arco fechado, a gente tem uma notação um pouco diferente, mas é simplesmente uma notação, tá? Sobre C te indicando que você está sobre um arco fechado, né? Aqui você está integrando o campo F sobre a curva parametrizada por P, tá bom? Um exemplo, vamos calcular aqui, então, agora, a integral sobre o círculo de raio 1 e centro na origem do campo f de xy, 2x e y, tá bom? Então, a parametrização dessa curva para nós, cosseno de t e seno de t. Agora, perceba que eu estou num campo bidimensional, tá? Nós substituindo na integral, a gente vai ter, então, a integral do campo, né? Produto escalar com o dp, que é o vetor formado por dx dy. Se eu tivesse com um campo tridimensional, isso seria dx dy dz, tá bom? Então, aqui, logicamente, eu estou indicando que a minha curva é um arco fechado, né? Então, aí fazemos o nosso produto escalar e ficamos com 2x dx, y dy somados, né? E aí aqui você tem aquela forma diferencial. O x é cosseno t, o y é seno t, tá? O dx menos seno t dt, o dy cosseno t dt, tá? Bom, então agora a gente vai substituir essas informações que a gente tem na nossa integral. A gente vai ficar então com menos 2 cosseno t seno t, mais cosseno t seno t. Então aí agora é só fazer a subtração, ficamos com menos cosseno t seno t, integrado de 0 a 2π. Agora basta você usar a regra, a integração por substituição, né? E aí você consegue calcular que essa integral é igual a zero. Agora...